10% da população, 20 milhões de pessoas. Se nós tomarmos como base os dados do IBGE, seriam 40 milhões de pessoas, 20 e poucos por cento. De qualquer forma, é um contingente enorme. E estão incluídas aí pessoas com deficiência visual, cegos, visão subnormal, surdez, autismo, dentro do que se denomina dentro do espectro autista, deficiência intelectual, múltipla, né? E são desafios gigantescos, tanto para a família como para a sociedade, para que haja a inclusão plena na vida da sociedade, com chances, oportunidades, direitos respeitados, né? Então, nada melhor do que termos aqui na Comissão de Assuntos Sociais uma subcomissão permanente que se dedique a esse debate, a essa discussão, construir caminhos, ver as políticas públicas, fiscalizar, particularmente a lei brasileira de inclusão, né? Há questões importantes na saúde, medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, exames genéticos, na área da assistência, toda a discussão, por exemplo, sobre o BPC, benefício da prestação continuada. Não existe, inclusive, um movimento nacional das mães, denominado Eu Empurro Esta Causa, para que esse benefício da assistência, não é da previdência, da assistência, possa ser melhorado nos seus critérios. A previdência, o trabalho, a acessibilidade, muitas coisas, né? Inclusive nos assuntos sociais a gente pode também contribuir discutindo, porque é um direito social, educação, cultura, esporte, né? Então, eu sei que Vossa Excelência tem uma sensibilidade particular nesta área, eu também tenho, eu sou pai de uma pessoa com deficiência, então a gente trabalha e luta para que os nossos filhos e os filhos de todas as famílias tenham os seus direitos e suas necessidades atendidas. Então, por isso que eu penso que ter uma subcomissão permanente é um espaço de discussão bem interessante, né, para atendermos em conjunto essa parcela significativa da população. Agradeço a Vossa Excelência. Muito bem, senador Flávio Arnes. Primeiro, quero dizer para Vossa Excelência que existiu uma expectativa muito grande para a chegada de Vossa Excelência na casa, e principalmente minha em relação a esse tema, esse segmento dessa nossa sociedade, segmento hoje que já é visto por parte não só dos políticos do Brasil, mas do Brasil em geral, de uma forma diferente, mais respeitosa. E eu acredito que nós aqui no Senado temos uma responsabilidade muito grande, uma obrigação muito grande para com essas pessoas que são hoje praticamente quase 20 milhões de pessoas que são afetadas por algum tipo de deficiência. E você pode contar aqui comigo nessa luta. Eu acabei de me certificar aqui com a secretária se eu posso fazer parte dessa subcomissão, e se for de agrado e do interesse de Vossa Excelência, eu gostaria realmente de participar. Muito obrigado. Como agora já temos quórum, vamos para a votação. Em votação, o requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente. Senhor senador, por favor. Inicialmente, quero parabenizar o senador Flávio Arnes pela essa iniciativa e quero deixar claro que o que eu humildemente também puder contribuir, pode contar comigo, porque é triste nós sabermos que no Brasil nós temos pessoas com deficiência, mas que nem em seus próprios locais públicos têm acessibilidade. É triste você ver que em próprias instituições como Ministério Público, Poder Judiciário, digo mais, aqui no Senado Federal, exatamente, nós temos a senadora Mara Gabrilli, e que teve até dificuldade de entrar. Então, eu acho que esse dever de casa, ele passa inicialmente pelo poder público, que é o principal violador desses direitos. Eu fico triste
não só como senador Flávio Arnes, mas quando eu vejo postura sendo veiculada no meio de comunicação social, que o chefe do Executivo ainda pensa em retirar pseudos, entre aspas, benefícios a pessoas com deficiência. Isso é lamentável, que nós vivemos numa sociedade em que se prima pelo princípio da igualdade, de que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, e que só quem tem um filho em casa, por exemplo, paralítico, tetraplégico, que você tem que retirar a urina 6 vezes por dia, senão vai para os rins, que detona, que não há políticas públicas de inclusão, porque não basta você determinar determinado percentual de cota. A inclusão, ela passa por outros fatores muito mais graves. E passou da hora desse Senado Federal fazer essa faxina moral e dar o exemplo para toda a população brasileira e dar o mínimo de dignidade para as pessoas com deficiência física. Muito bem, obrigado, parabéns. Senador Fabiano Contarato, parabéns, concordo plenamente com todas as suas palavras. Item 6, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 3 de 2019, com fundamento no dispositivo do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a aprovação do evento destinado a comemorar comemorar e sensibilizar o público quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento ocorre na semana do dia 28 a 22 de março, sendo que o momento principal do referido evento ocorrerá no dia 21 de março, no Senado Federal. Minha autoria. Para encaminhar, eu só gostaria de colocar para os senhoras e senadores, a importância desse dia na vida dessas pessoas com síndrome de Down. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, ela tem 13 anos, e esses últimos 3 anos da minha vida eu passei a entender e acompanhar de perto a convivência com essas pessoas, não só com a minha filha, como muitos que têm síndrome de Down. E a partir do momento que a gente aqui, desde quando cheguei aqui nessa casa, no Congresso Nacional, como os primeiros 4 anos como deputado e os primeiros 4 como senadores, a gente decidiu fazer um evento como esse, desse tamanho, dessa natureza, para que a gente possa dar voz e para que o Brasil possa entender e ver e sentir de perto o que essas pessoas com síndrome de Down realmente podem trazer de positivo para a nossa sociedade e para a nossa vida de uma maneira geral. Então, como não poderia ser diferente, não só por ser o presidente hoje dessa comissão, não só por ser senador da República, não só por ser pai de uma criança com deficiência, com síndrome de Down, especificamente, mas como ser, pelo fato de ser um cidadão e um cidadão interessado hoje nesse segmento da nossa sociedade, porque, como já havia colocado antes, existe por parte do Brasil hoje um entendimento, uma aceitação, uma respeitabilidade muito maior e muito melhor do que há 13 anos passado, quando nasceu minha filha. E a gente aqui no Senado tem por obrigação de continuar fazendo com que essas pessoas continuem entendendo que essas pessoas têm sim que fazer parte do nosso dia a dia, em todo o segmento, no esporte, na educação, no trabalho, na música, na cultura. E esse requerimento vai exatamente de encontro a isso, para a gente dar a essas pessoas a oportunidade de elas mostrarem para o Brasil o que elas realmente podem fazer e que muitos ainda, infelizmente, até por ignorância, por falta de conhecimento, não sabem do quanto essas pessoas podem nos ensinar nos vários sentidos da palavra. Então, é por isso que eu pedi esse requerimento, estou encaminhando o requerimento e vou colocar esse requerimento em votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Senadora Soraya, com a palavra, por favor, e logo em seguida, senador Flávio Arnes. Senador, bom dia. Bom dia a todos os presentes, a todos os senadores. Presidente, esse é um assunto que muito me toca.
Há alguns anos eu sou advogada, e uma amiga minha, a Cláudia Pael, mãe da Ana Carolina, com síndrome de Down, me colocou nessa seara e eu abracei muito a causa. Lá em Campo Grande, eu acho que acontece em muitos lugares, essas crianças têm direito a um professor especializado, têm direito a serem assistidos exclusivamente, cada criança por um professor especializado. E, infelizmente, a prefeitura não estava cumprindo na capital, e nós conseguimos uma liminar. Hoje a Ana Carolina é assistida, e aí eu comecei a assistir juridicamente outras crianças, e para aquelas crianças sem recurso nós fizemos no meu escritório pro bono. Então, o que mais dói é perceber também que quando nós ganhamos a liminar, já foram umas 2 ou 3 vezes, a prefeitura colocava um estagiário, não colocava o professor especializado, professor que já estava no quadro da prefeitura. Então, num total descaso. E aí eu quero levantar também a bandeira que eles precisam também de um cuidador, porque não basta o professor estar dentro da sala de aula. Ele, durante o recreio, nos horários fora da sala de aula, eles precisam ir ao toalete, eles têm várias necessidades, precisam ser cuidados, porque são muito ingênuos também, né? Então, precisam dessa assistência, desse olhar especial, bem como os autistas, enfim. Então, destacar e parabenizar Vossa Excelência, que eu quero estar presente nesse dia dessa homenagem. Muito obrigada. Muito bem, senadora. Assim como Vossa Excelência colocou esse problema, eu no meu estado, principalmente nas cidades menores que existem, que são muitas das 92 que existem no estado, nós temos esse problema. A partir da LBI, os colégios municipais, estaduais, os colégios públicos, no modo geral, eles têm por obrigação de ter um mediador, vamos chamar de mediador, na sala de aula para cada se eu não me engano, duas pessoas com deficiência. E muitas dessas escolas não cumprem a lei. E assim como Vossa Excelência, é uma obrigação, não só nós como parlamentares, como políticos, mas da sociedade brasileira, no modo geral, cobrar isso da escola. Então, essa atitude é digna, realmente, de pessoas que entendem da dificuldade que é de determinadas pessoas com deficiência conviver numa sala de aula. E parabéns por cobrar isso dessa instituição, porque esse é o nosso dever, não só como senadores, mas também, principalmente, como cidadão. Passo a palavra agora ao senador Flávio Arnes. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, concordar inteiramente com o requerimento. Quero parabenizar Vossa Excelência, que todos nós já o admiramos. Já o admiramos muito como jogador de futebol, né? Graças ao Romário, o Brasil ficou campeão e junto com a equipe também várias vezes, né, Cajuru? Se não fosse o Romário, não sei o que teria acontecido. Mas de um tempo para cá, também Vossa Excelência teve a oportunidade de contribuir com o país de uma maneira muito significativa, que é justamente pela sua caminhada a favor da cidadania da pessoa com síndrome de Down e da pessoa com deficiência, porque todas as políticas públicas que porventura envolvam a pessoa com síndrome de Down se aplicam também à criança com autismo, com surdez, com cegueira, com deficiência intelectual de uma maneira geral, deficiências múltiplas. Então, quando a gente pensa numa semana nacional, e é muito importante, da pessoa com síndrome de Down, sempre dizer, olha, vamos batalhar, porque o bonito dessa trajetória é que a gente não abre o caminho para o filho da gente, abre para o filho da gente e abre para os filhos de todas as famílias. Não é isso que é bonito, que uma política pública é para todo mundo. Então, a gente quer que todo mundo seja respeitado. Não só pessoa com deficiência, quilombola, indígena,
pessoal da periferia, de zona rural, de zona urbana. Nós estamos discutindo aqui a pessoa com deficiência e é um assunto sensível. Imaginar, olha, 20 milhões de pessoas. Uma pessoa dessa tem pelo menos pai, mãe, vamos supor um irmão. São 80 milhões de pessoas no Brasil diretamente interessadas nesse assunto. Fora o tio, a tia, o avô, a avó, o primo, enfim, todo mundo que possa. Então, quero que o pessoal olhe para, me permite chamar para você, Romário, né, como jogador, mas como uma referência no Senado nessa área. Continue firme e animado e conte com a gente. Muito obrigado, senador. Passa a palavra agora ao senador Nelsinho Trade. Senador Romário, eu queria dar um testemunho. Nos idos de 2011, Vossa Excelência foi à minha cidade, eu, prefeito de Campo Grande, junto com seu colega deputado Mandetta, onde vocês conseguiram, através das interlocuções que fizeram, a cobertura da quadra de esportes da Fundação Juliano Varela, que cuida exatamente das crianças com síndrome de Down. Essa causa, Vossa Excelência, de uma maneira muito própria, sabe conduzi-la com toda a sensibilidade que ela merece. E eu gostaria aqui, até enriquecendo a fala da senadora Soraya, dizer que na ocasião em que era prefeito de Campo Grande, 2005 a 2012, nós criamos um departamento da educação especial na Secretaria Municipal de Educação, justamente com a finalidade da inclusão dessas crianças dentro da nossa sociedade. Então, todas as atividades pertinentes à secretaria, tipo, vai ter festa junina, eles tinham a festa junina deles, promoviam, vai ter aniversário da cidade, eles tinham também as atividades deles, e essa questão de disponibilizar um profissional para poder acompanhá-los na sua educação e no seu desenvolvimento foi criado na nossa época. Funcionou muito bem. Ocorre que quando a gente saiu, nós fomos sucedidos por alguém que não teve a mesma percepção. E então quero parabenizar Vossa Excelência por essa causa, lembrá-lo que a gente conseguiu trazer para cá, na ocasião dessa data comemorativa, a primeira banda de portadores com síndrome de Down. Até a BBC de Londres veio fazer uma matéria com eles lá na nossa cidade. Tamanha a inclusão que eles se sentiram desempenhando essa atividade. Afora isso, eu gostaria aqui também, não sei se é o momento apropriado, a senadora Mara Gabrilli pediu para que eu pudesse subscrever um requerimento dela em função dela não conseguir chegar a tempo. Então, é o item 5, requerimento da comissão, número 2. Então, eu queria aqui registrar que eu acabo de subscrevê-lo para poder entrar na ordem da pauta, porque ela não vai conseguir chegar a tempo em função do horário que ela teve que sair de lá. Muito obrigado, senador. Parabéns por essa luta de Vossa Excelência. Muito obrigado pelas palavras, senador Nelsinho Trade. Me lembro muito bem do dia que estive na sua cidade, com hoje o ministro Mandetta, e também do dia do evento onde que essa banda fez sucesso em todos os segmentos, todos os sentidos, e a gente via nos olhos dessas pessoas, dessas crianças, daquelas crianças e jovens, a satisfação de estar ali e poderem demonstrar para o Brasil e para o mundo, como Vossa Excelência falou, a BBC esteve presente aqui para filmar, de que eles podem sim, a partir do momento que a gente tem a sensibilidade e a percepção de dar oportunidade a eles. Então, parabéns Vossa Excelência também pelo trabalho que sempre fez nessa área como prefeito e agora continuará fazendo com certeza como senador. Passo a palavra agora ao senador Cajuru. O Jorge fica para quem não conhece, né? Presidente, senador Romário Souza, ser humano Romário Souza, eu gostaria aqui, antes de mais nada, de mostrar a minha alegria sincera
de estar tão bem acompanhado nesta Comissão de Assuntos Sociais por seres humanos. Em nome dos homens, eu falo de ser humano como o senador Flávio Arnes, como o senador Contarato, que esses dias subiu ao plenário para falar de direitos iguais, para falar dos elevadores desse Senado Federal, que separam o senador das outras pessoas, esquecendo-se daquela frase: depois do jogo, o peão e o rei voltam para a mesma caixa, ou seja, caixão. Em nome das mulheres senadoras aqui, cito também seres humanos, como a senadora Soraya, como a senadora Rose, que merecem o meu absoluto respeito. Mas desejo fazer uma confissão pública que nunca fiz até hoje, embora o senador Romário saiba, como Vossa Excelência, eu já falei de tudo na minha vida, né? Em 40 anos de televisão, é difícil saber o que o Cajuru não falou e de quem ele Bastante. não falou. E de quem ele não falou. Mas uma confissão pública aqui. No momento mais difícil da minha vida, senador Stevenson, desejando a todos nós aqui que Deus nos ilumine nesse trabalho, que eu tenho certeza que será marcante na história do Senado, na presidência de Romário e com todos os demais integrantes dessa comissão. Em novembro de 2009, eu vivi o pior momento de minha vida, quando perdi 94% da minha visão através do descolamento da retina em função do diabetes. Fui operado pelo mesmo médico que Vossa Excelência foi, nós dois, Dr. Aulo Ludovico, às pressas, para não perder o restante da visão, e eu estava pesando de 128, eu fui parar com 62 quilos. Aí entrei naquela depressão que é inevitável, né? Quem ignora a depressão não é ser humano. É a maior doença do mundo. E nessa depressão, lá encostado em Ribeirão Preto, ao lado do ex-jogador de futebol Sócrates, que era quem me amparava, eu comecei a viver momentos de Raul Seixas, ou seja, eu não acreditava em mais ninguém, em mais nada, pensei até em suicídio, confesso. Só que, antes de ser operado, eu comecei a pensar em pessoas. E a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi Romário. Porque, além do gênio que foi como jogador de futebol, eu me tornei amigo do presidente Romário, amigo pessoal. Mas quando eu conheci o ser humano Romário, eu falei, gente, por existir ser humano igual ao Romário, eu ainda tenho que acreditar na raça humana. E aquilo me levantou. Aquilo me fez acreditar na cirurgia, que na época era proibida, em 2009, e a cirurgia era um risco. O meu irmão, amigo José Luiz da Atena, que é como meu pai, não queria que eu fizesse jamais, quase ninguém queria que eu fizesse, e eu fiz, como Vossa Excelência também fiz. E eu estou feliz por ter feito, não me arrependo. Então eu fico muito emocionado neste momento de fazer essa confissão, para mostrar ao país o outro lado do Romário. O senador Flávio Arnes falou do lado do futebol, mas também falou do lado do ser humano. Mas eu queria fazer essa confissão aqui. Então eu estou junto, evidentemente. O requerimento do senador Flávio Arnes, ele não tem que ser só aprovado, ele tem que ser aplaudido. Quero fazer parte, junto com o Romário, com o Contarato, dessa subcomissão. E daqui a pouco, presidente, o senhor vai colocar em pauta, Vossa Excelência, o que me deixou muito triste, e daí eu requerer aqui, contando com o apoio de Vossas Excelências, a presença do senador Luiz Henrique Mandetta, que eu admiro, mas ele me deixou aturdido completamente, na nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, né, sobre mudanças no atendimento à saúde mental neste país. Eu gostaria da atenção dos senhores e das senhoras neste requerimento que daqui a pouco será colocado em pauta pelo presidente Romário. É só isso, desculpe se me alonguei, mas eu precisava falar de coração, do ser humano Romário e do tanto que a gente vai falar aqui do diabetes, né, do que ele representa hoje no Brasil. 48% das mortes no Brasil hoje são provocadas pelo diabetes.
Eu criei em Goiás, como vereador, o primeiro centro diabético do Brasil. Hoje à tarde, nós, na sessão plenária, nós poderemos aprovar hoje o centro diabético para todo o Brasil, estendê-lo para todo o Brasil, que é um projeto meu, que eu entreguei na época ao senador Ronaldo Caiado, meu amigo pessoal, e ele disse que eu juro, vou conseguir aprovar no Senado, foi aprovado, hoje vai à votação, eu espero que o Senado seja sensível, né? Não, mas a votação é hoje, né? Ontem não chegou a ser votado, ontem chegou só a ser apresentado, me parece. Pelo que eu entendi. Se foi, graças a Deus, Rogério. Né? Porque eu também quero apresentar aqui, presidente Romário, estender esse centro diabético, como nós fizemos lá em Goiás agora, através do Dr. Aulo Ludovico e de sua equipe voluntária, nós estendemos para os transplantes de múltiplos órgãos, o transplante de rins, de fígado e de pâncreas, para os necessitados que não têm condições financeiras. Então, eu estou acrescentando a esse projeto do centro diabético, de minha autoria, é o primeiro do Brasil, completíssimo, que atende a todos. Então, posteriormente, eu vou apresentar esse outro projeto no Senado, mas inicialmente aqui, na comissão, na CAS, que é estender a todo o Brasil os transplantes de rins, fígado e pâncreas. Obrigado, presidente Romário. Muito bem, senador Cajuru, muito obrigado pelas palavras, fico realmente emocionado. E dizer que essa sua luta é uma luta minha também, pode contar comigo nessa luta, e a minha luta hoje é para levar essa cirurgia que começou com o Dr. Aulo Ludovico. Hoje existem outros profissionais que conseguem fazer essa cirurgia, que é cara, principalmente 95% da população com certeza não tem condição. Vou precisar da ajuda de todos os senhoras e senhores aqui presentes, para que a gente possa levar esse tipo de cirurgia também para o SUS, que tem uma importância muito grande hoje para as pessoas que têm a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que é a que tem cura por enquanto, né? Vamos aqui ao item 8, depois eu volto para o item 5, senador Nelson. Vamos aqui. Daria a palavra à senadora Zenaide. Senhor presidente, eu queria só dizer do meu interesse de participar dessa comissão, subcomissão permanente dos assuntos sociais das pessoas com deficiência. Queria oferecer meus trabalhos, que lá na Câmara eu era da comissão, uma comissão permanente que existe já de defesa das pessoas com deficiência. Era só isso, e quero agradecer aqui o meu colega Girão, muito bom, que me concedeu tão gentilmente. Obrigado, senadora. Antes do senador Eduardo Girão, senador Flávio, eu acho que a gente vai ter que estender o número de participantes dessa subcomissão. Hein? Que ótimo, né? Senador, e eu tenho certeza que esse próximo senador também vai querer participar dessa comissão. Eduardo Girão, por favor. Estimado presidente, senador Romário, eu queria dizer que fiquei extremamente feliz desde a sua dos seus primeiros trabalhos aqui no Senado Federal. Vossa Senhoria se revelou com muita sensibilidade, com muito compromisso, né, as causas sociais, né, as crianças com deficiência. E nessa aprovação que a gente acaba aqui de fazer, né, do regimento interno, requerendo a aprovação do evento destinado a comemorar e sensibilizar o público quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down, eu queria fazer uma consideração que eu tenho observado há muito tempo andando pelo Brasil e especialmente no mundo, que é algo que me deixa aflito, essa questão de crianças, de pessoas com síndrome de Down. A gente via há 20, 30 anos atrás, com muita frequência nas ruas, né? Quando a gente, nos parques, os pais junto com os filhos andando, uma quantidade enorme. A gente sabe, quem tem na família, o amor puro, que são essas crianças que são presentes de Deus. E essa cultura que tem se proliferado no mundo, a cultura da morte,
a cultura do aborto, ela tem eliminado essas crianças no ventre de suas mães. Então, eu queria fazer esse registro do perigo que é a liberação do aborto. É que esse amor, ele é interrompido. E esse aprendizado, esse exercício da paternidade e da maternidade fica altamente comprometido com essa questão, quando não é respeitada a vida desde a concepção. Então ficam meus votos, né, de parabéns por estar cada vez mais Vossa Excelência, junto com os colegas aqui, tocando na importância de termos uma abordagem humanitária e que a vida seja preservada, porque o valor da vida é algo que extrapola, né? É algo importantíssimo que a gente preserve. Cada vida humana tem um sentido, cada vida humana é importante e fica meus votos de parabéns pela sensibilidade de Vossa Excelência e tê-lo como presidente é uma honra participar, mesmo como suplente dessa comissão. Muito obrigado, senador Girão, pelas palavras. E eu tenho certeza que a voz de Vossa Excelência aqui no Senado, nesses próximos 8 anos, será uma voz de grande relevância e importância para todos os segmentos da nossa sociedade, do nosso país, mas principalmente para esse segmento que precisa cada vez mais de vozes que são de pessoas sensíveis à causa, de pessoas que conhecem realmente o sacrifício dessas pessoas que têm deficiência e dos familiares dessas pessoas. Parabéns. Passa a palavra agora ao senador Luiz do Carmo, por favor. Patrícia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu quero falar sobre o requerimento do senador Jorge Cajuru de Goiás. Eu sei que aqui nós somos senadores, uma casa revisora de leis e fazer leis. Quando vocês, aqui nessa comissão, que até eu não queria fazer parte dessa comissão, queria outras, mas o meu líder me pôs aqui, e hoje eu estou sentindo à vontade. Quando você fala, quando eu pede aqui como saúde mental do Brasil. Isso é gravíssimo. Eu, há 4 anos atrás, quando eu candidatei juntamente com o Caiado foi ser senador e eu sou suplente dele. Eu fui deputado estadual por 2 mandatos. E o Caiado, eu topei isso aqui. Há 4 anos atrás, tem uma mulher linda, chamada Ivana, e ela pegou e falou assim, olha, vamos para o Senado, e ela não gosta de política. Não, Luiz, vamos para o Senado, vamos coisa. E hoje, ela deu uma doença chamada frontotemporal. Vocês conhecem. A maioria conhece essa doença. Hoje ela não tem capacidade de me acompanhar aqui mais. Uma doença mental grave que deu com ela e não tem remédio. Anda no Brasil todo, no mundo, e não tem remédio. Esta comissão, sinto na pele, isso aí, tem a obrigação de achar uma solução. Porque, graças a Deus, hoje eu tenho condição de pôr cuidador lá, tá bem, tá aqui toda falando. E quem não tem? Então, o Estado brasileiro tem de ver isto. Quando você tem o seu, que não é um problema, que você tem lá, que todo mundo vive isso, praticamente. E eu tenho também, então nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. E nessa comissão, através aqui, como eu sinto na pele isto, que a Ivana não pode estar comigo aqui no Senado, aqui, e eu quero fazer alguma coisa, ajudar, e o Brasil, e esta comissão, tem de ter uma responsabilidade muito grande de ajudar as pessoas que não têm condição nem de ter um alento para a pessoa lá. Hoje é 4 cuidadoras com ela, quem não tem condição de pagar. Então, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. Nessa comissão, eu sei que é muito importante para nós achar uma solução para esse problema. Pode ter certeza que, não sei se todos, mas a grande maioria aqui desses senadores, dessas senadoras, são bastante sensíveis a essa causa e que a falta de trabalho, de esforço, não vai ter para que a gente possa continuar a cada ano que passa, dando mais oportunidade, dando mais voz, atenção e principalmente qualidade de vida a essas pessoas que têm deficiência, independente de qual seja. Muito obrigado pelas suas palavras. Passo a palavra agora para a senadora. A senadora vai querer falar? Ou não? Quer, né?
Senhor presidente, é só uma pergunta, porque daqui a pouco começam outras comissões, depende do quórum. É CCJ, agora às 10 horas. Eu queria apenas perguntar, primeiro dizer que a pauta já se encontra em poder de Vossa Excelência, com os projetos que estão com 100 relatores. Aqui, tanto o senador Rogério, como o senador Nelsinho Trade, Luiz do Carmo, eu mostrei a lista das relatorias, como falei com Vossa Excelência, quem se interessasse pelo projeto. Eu queria perguntar se Vossa Excelência vai designar os relatores ainda essa semana. A partir de hoje, serão designados relatores para esses projetos que não estão com relatores que não foram então, mais reeleitos, que no caso se encontram mais na casa. O senador Paulo Paim, que assumiu, no caso do Paulo Rocha, que nós já encaminhamos o ofício, vou encaminhar aqui os demais companheiros que se habilitaram para a relatoria para Vossa Excelência. São 13 projetos. Tem aqui 4 nomes de sugestões para alguns, de interesse do tema, porque é muito importante que o relator, que aquele que seja relator, se interesse pelo tema, que estude o tema, que acrescente alguma coisa que possa contribuir. E sobre a questão, me permita, Cajuru, é uma questão só de observação. Eu nunca peguei um elevador nessa casa que todos que estivessem na fila não entrassem comigo. Então, isso aí não depende mais de quem estiver induzindo que entre só o parlamentar no elevador. Isso já acabou. Eu estou há 30 anos aqui e nunca fui no elevador sozinho com outros senadores. Então, acho que a gente tem que conduzir o nosso comportamento como exemplo. Não se trata de também ficar dizendo que a casa procede assim, porque não é o caso mesmo, efetivamente. Mais uma coisa, senhor presidente. Senadora Rose. Eu queria sugerir... Senadora Rose. Só uma parte, permita-me, é que ocorreu com 2 assessoras do meu gabinete 16, a Renata e a Diana que é filha, presidente Romário, do Ivan Lins, um dos melhores músicos do mundo, e ela é muito sensível, a Diana. Quem quiser pode ir lá no meu gabinete conhecê-la. Ela cuida da assessoria de meio ambiente e é poliglota, cuida de assuntos de recursos internacionais. E ela subiu com a Renata, o assessorista que estava no elevador disse assim, vou repetir para a senhora, Vossa Excelência, disse assim, eu vou dar uma carona para vocês, porque esse elevador é só de senador. Então, eu não falei. Eu sei que porque antes de acionar a boca, eu ligo o cérebro. Senador... Isso já aconteceu comigo, senador. Eu entendi, mas o senhor ignore, abra a porta do elevador e ponha quem o senhor quiser dentro do elevador. Aí as pessoas vão aprendendo, porque não podemos. Presidente, só uma coisa para podermos ir para a CCJ. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, fiz um requerimento pedindo que o Ministério da Saúde mande informações adequadas sobre a liberação dos recursos da saúde. Como eles são liberados para média e alta complexidade, que nós não temos acesso a essas informações. Todo ano eu tenho que praticamente dormir dentro do Ministério para conseguir. Vossa Excelência, como presidente, requerendo esses dados e dando divulgação a eles, vai ser uma maneira de todos nós podermos interagir na área da saúde, colocar mais transparência nas atitudes governamentais, seja este ou outro governo. Muito bem. E sugerir a Vossa Excelência um seminário específico sobre a questão da síndrome de Down, para dar a maior divulgação possível no Brasil, para que as pessoas tomem conhecimento do trabalho que é realizado e possam fazer, inclusive, sugestões de projetos de lei que nos ajude a Vossa Excelência também. Obrigado. Muito obrigado, senadora. Item 8, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 7 de 2019. Requer nos termos regimentais que seja convidado o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que compareça à Comissão de Assuntos Sociais, a fim de prestar informações sobre a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, que versa sobre mudanças no atendimento da saúde mental no Brasil. O ministro deverá prestar informações que esclareçam as seguintes questões: inclusão dos hospitais psiquiátricos nas redes de atenção psicossocial, REPS, financiamento para a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, mais conhecido como eletrochoques. C, possibilidade de internação de crianças e adolescentes. E D, abstinência com uma das opções de política de atenção das drogas. Autor, senador Jorge Cajuru. Eu poderia conceder a palavra, mas Vossa Excelência já falou, quer falar de novo? Por favor. Senhor presidente, eu queria subscrever com a devida autorização do senador Que prazer. Cajuru.
Porque realmente Senador a Rogério nota técnica Carvalho dele foi lamentável. Né? Subscreve também esse requerimento. Vamos colocar em votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 8. Eu só quero dizer, senhor presidente, desculpa. Não, eu só quero dizer Senador que também Flávio. concordo com o requerimento. É uma das áreas mais fundamentais hoje para serem discutidas, a saúde mental. Lá no Paraná, por exemplo, de todos os casos de afastamento do trabalho, 20% ou mais se relaciona à área da saúde mental. Há um desconhecimento gigantesco. O problema de álcool e drogas é algo que assola. Eu, pessoalmente, sou totalmente a favor que haja uma política pública voltada para as comunidades terapêuticas. Também a gente pensar, não naquele sentido da pessoa ficar no hospital psiquiátrico a vida inteira, mas o hospital tem um papel relevante, importante no atendimento. Crianças e adolescentes, eu fui secretário de Educação do Paraná e acompanhei o caso de uma adolescente que a família precisava de apoio também. Quebrava, né, se batia a cabeça, se machucava, agredia os outros, a casa da família destroçada. Então, a gente tem que pensar no caso específico o que é melhor para essa pessoa e sermos sensíveis, flexíveis, porque é uma área essencial, né? O álcool e a drogas estão levando ao distúrbio mental, distúrbio psiquiátrico, e esse é um problema muito sério também. Não sei por que essa ênfase também que o ministro deu aos equipamentos, aos materiais. A gente sabe que é uma metodologia, vamos dizer, uma forma de abordagem, mas, então, nada melhor, concordando com o senador Cajuru, de convidar o ministro e a gente ter uma política pública boa, bem discutida, que atenda às necessidades do povo brasileiro em termos de promoção de saúde mental. Obrigado. Muito bem. Inclusive, eu gostaria Presidente, pela ordem. Antes, senador, só para fazer um agradecimento pessoal ao senador Jorge Cajuru, porque esse requerimento, a princípio, seria uma convocação, e vendo o documento, liguei para ele semana passada, sexta-feira, sábado, e conversei com ele, ele entendeu gentilmente de que essa convocação poderia passar para um convite como foi feito, e eu tenho certeza, senador Cajuru, que o ministro da Saúde, Mandetta, estará presente aqui para responder todas as suas perguntas, seus questionamentos, e todos também dessa comissão. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou dar a palavra agora ao senador Paulo Paim, ao senador Fabiano Contarato e depois ao senador Jaime. Por favor, senador Paulo Paim. Que preside essa sessão, senador Steven, vice-presidente, quero cumprimentar ambos. O Romário já vem de 4 anos atrás, já tudo que foi falado aqui eu assino embaixo. E o senador Steven está vindo com todo o pique também, meus cumprimentos pelo trabalho até o momento. Mas, senador Romário e demais senadores e senadoras, no dia de hoje, o presidente da República entrega na casa a sua visão da reforma da Previdência. Eu vejo que há um movimento, não só no Congresso, mas em todo o Brasil, em relação a essa reforma. Eu encaminhei à mesa, presidente, uma proposta de audiência pública durante essa semana, porque entendo que essa comissão é fundamental. Claro que eu vou também debater na Comissão de Direitos Humanos, mas essa Comissão de Assuntos Sociais é que vai tratar com a devida profundidade a questão da reforma da Previdência. Se Vossa Excelência entender que pudesse talvez só ler, se puder votar, vota, Vossa Excelência que decide. Mas eu acho que é importante que a sociedade saiba que essa comissão, presidida por Vossa Excelência e pelo nosso querido Stevenson, que é o vice,
vai se debruçar e vai ouvir a sociedade sobre o tema reforma da Previdência, que interessa hoje, sem sombra de dúvida, a 210 milhões de brasileiros. É esse o pedido que eu faço a Vossa Excelência. Eu não vi na pauta, eu sei que o dia que encerra a pauta é sexta, talvez só tenha chegado segundo o meu requerimento. Talvez. Estou até justificando já, né? Está aqui. Se Vossa Excelência puder botar em votação... Aqui a gente colocará todos os requerimentos em votação. Excelente, presidente. Pode Obrigado. ficar tranquilo. E quanto à data, claro, podemos acertar junto com os senadores aqui, que entendemos todos qual é o dia mais adequado para fazer o primeiro debate sobre a Previdência. Obrigado, presidente. Muito bem, senador Paim. Passa a palavra agora ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade do senador Paim, que trouxe à tona esse tema e que tem bastante relevância no que eu vou falar, porque não há que se falar em reforma da Previdência quando o próprio poder público, e aí eu digo executivo, desde 88 está dormindo eternamente em berço esplêndido, quando no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, determina que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e nós temos esse mísero salário. E essa comissão, esse assunto tem que ser tratado aqui, porque essa é uma comissão de assuntos sociais. Tudo passa por aqui. Passou da hora da gente debater por quê, como quantificar. Eu queria que essas pessoas que estão no governo vivessem com um salário mínimo para ter esses direitos e garantias que já estão consagrados no artigo 5º da Constituição Federal. Outro alerta, e aí eu peço perdão no que pese não estar aqui, mas que passa por aqui, é a violência que foi feita com a consolidação das leis trabalhísticas, a CLT. Olha, é inadmissível que nós retrocedemos em pleno século XXI, determinando que mulheres grávidas e lactantes possam trabalhar em ambiente insalubre. É inconcebível você falar que terceirizar a atividade fim. Nós vamos criar dois tipos de categoria, um motorista de uma companhia aérea que ganha X e outro terceirizado que ganha Y. É inconcebível nós falarmos estabelecendo o trabalho intermitente, sendo que o salário tem um caráter alimentar em que o familiar ele tem que se planejar durante um mês. É inconcebível falar que durante a rescisão de um contrato de trabalho, que antes era feito pela Delegacia de Receita Regional do Trabalho ou pelo sindicato, agora é feito pelo empregador. Como que fica o princípio da impessoalidade? Então, da imparcialidade. Então, passou da hora dessa comissão aqui trazer à tona, sim, porque se vai haver reforma da Previdência, é preciso que o poder público assuma aquilo que está omisso desde 88, no artigo 7º, inciso 4. A partir do momento que ele instituir aquele salário mínimo, porque só quem vai pagar a conta dessa Previdência, eu digo, vai ser pobre, semi-analfabeto e as pessoas que ganham mísero salário mínimo. Quando quem deve mais tem que pagar mais, e isso começa para essa camada privilegiada. É preciso reduzir esse abismo dos milhões que estão na pobreza ou no ínfimo salário mínimo e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Fabiano. Antes de passar a palavra ao senador Jaime Campos, eu quero dizer aqui para vossas excelências que eu não tenho aqui nenhum tipo de obrigação com o governo em relação a gente colocar aqui alguns requerimentos que sejam positivos ou que sejam negativos para o governo. A minha obrigação aqui é para com o povo brasileiro, principalmente para os quase 4.700.000 votos que tive para estar aqui presente hoje como senador e para com os senhores que me elegeram presidente dessa comissão. Aqui tudo será votado, tudo será colocar em pauta, é o voto, aqui é democracia. E eu concordo plenamente com as palavras do senador Fabiano, que existe muitas coisas dentro dessa lei trabalhista atual, da CLT, que realmente não condiz com o que o povo brasileiro merece, e inclusive várias coisas que foram citadas pelo senador realmente são indignas à nossa população. A palavra agora, senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Romário, senhor vice-presidente, senador Stevenson, eu quero apenas manifestar aqui a minha alegria, meu contentamento de retornarmos a esta Comissão de Ações Sociais, que eu tive a primazia de ser presidente por 2 anos, na mandato em que exerci como senador da República. Desta feita, liderado por Vossa Excelência como presidente, eu espero que aqui nós possamos travar bons debates, acima de tudo, boas políticas públicas na área social. Eu tive o privilégio de conviver aqui com o senador Paulo Paim por vários anos, né, Paulo? Acho que mais de 4 anos, o meu presidindo e o Paulo fazendo parte, depois eu não mesmo participando como presidente, mas ao lado do Paulo, que pude aprender muito, discutir naturalmente assunto de interesse de toda a sociedade brasileira. E aqui, particularmente, senhor presidente, a título apenas de sugestão, nós estamos com algumas demandas em relação a vários projetos para o Brasil, dentre eles a reforma previdenciária. Eu acho que esta comissão mesmo, regimentalmente, esse projeto, vindo só para a comissão da CCJ, todavia não há nenhum motivo ou prejuízo para nós também convocarmos aqui uma audiência pública baseada no artigo 93, inciso 2, quando é de interesse público social, Vossa Excelência tem a autoridade de convocar aqui as audiências públicas e nós discutimos da maior maneira possível, sobretudo com uma amplitude, ouvindo o segmento da sociedade, para que nós, ao fecharmos naturalmente esse grande debate, possamos naturalmente encaminhar também, compartilhar com a relatoria que vai ser alguém designado da comissão da CCJ. Portanto, eu quero lhe cumprimentar, dizer que esta comissão aqui é muito importante. Por aqui passa assuntos que mexem com a vida das pessoas, particularmente dos menos afortunados deste país, dos mais pobres, daqueles que dependem visceralmente das instituições públicas desse país, particularmente do Poder Executivo, que tem a obrigação de atender às demandas sociais. Eu fiquei muito feliz quando fui presidente que nós conseguimos avançar nesta comissão, né, senador Paulo Paim? Avançamos aqui de tal maneira que esta comissão, que era uma comissão muito modesta, passou-se uma das comissões, o senador Flávio Arnes também participou conosco aqui, uma das comissões mais importantes do Senado Federal. Portanto, eu confio em Vossa Excelência que nós tracamos para esta comissão assuntos importantes, pertinentes, que é o meu caso da reforma previdenciária, baseado no artigo 93, do inciso 2, do regimento interno desta casa aqui, trazendo essa matéria aqui para discutirmos, que é de interesse de toda a sociedade brasileira. Portanto, quero cumprimentar, dizer que pode contar comigo, Vossa Excelência terá aqui na minha pessoa o senador Jaime Campos, um parceiro que conhece mais ou menos esta matéria, as matérias que transmita aqui nessa comissão, para fazermos com certeza um bom desempenho desta comissão e, acima de tudo, boas políticas públicas para o povo brasileiro, particularmente para os menos favorecidos da sua. Sucesso, parabéns, que Deus abençoe o senhor nesta nova missão. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Com certeza, a sua ajuda aqui para essa presidência terá uma importância muito grande e Vossa Excelência pode ter certeza que aqui nós daremos espaço, daremos voz, daremos a possibilidade da sociedade brasileira participar de uma maneira geral. E a Previdência, com certeza, tudo que se refere a esse assunto, a esse tema, com certeza não tem como não passar por essa comissão, passará e todos nós teremos a oportunidade de fazer as nossas colocações, tirarmos as nossas dúvidas, fazermos as nossas perguntas, porque aqui é a nossa obrigação. E como Vossa Excelência mesmo falou, essa comissão que alguns anos passados não tinha tanta importância, hoje tem uma importância significativa. Agradeço Vossa Excelência por escolher estar presente aqui e, mais uma vez, peço a Vossa Excelência que me ajude, já que eu estou chegando agora e não tenho intenção de sentar na janela ainda. Vou ler aqui agora o requerimento extra-pauta da senadora Rose. Requerimento dos termos do artigo 216, combinado com o artigo 50 CF do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado requerimento de informações ao Ministro da Saúde para fornecer dados sobre as políticas públicas adotadas com relação aos hospitais, santas casas e hospitais filantrópicos, especialmente com relação à liberação de recursos. O objetivo é obter dados sobre os limites financeiros disponíveis para a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, MAC, que inclui os incentivos de custeio
custeio que são transferidos de forma regular e automática aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios. Senadora Rose de Freitas, com a palavra, por favor. Senadora, eu queria propor à senhora, se fosse possível, ao invés de a gente tratar somente sobre os recursos, que a gente pudesse convidar o ministro para que ele possa apresentar qual é a política que ele tem para a saúde pública brasileira, incluindo as formas de repasse e financiamento para para atenção básica, para atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar, para todas as áreas assistenciais e de vigilância, que também são relevantes para a gente fazer a saúde pública funcionar. Então, se a senhora me permitisse, eu queria propor uma extensão desse requerimento, que fosse um convite para que ele pudesse trazer estas informações e, além disso, apresentar qual a sua política para a saúde pública brasileira. Senador, eu agradeço. Inclusive, presidente, eu peço autorização de Vossa Excelência para considerar incluído, depois formalmente apresenta à mesa e que seja votado na forma sugerida pelo senador. E considero de bom alvitre, nesse momento eu tratava apenas o início do nosso trabalho, porque olhando todos os empenhos que foram feitos, senador Eduardo Gomes, o ano passado, a metade deles foram cancelados arbitrariamente, sem nenhuma satisfação, nenhuma programação, não se estabelece o que é prioridade, o que não é prioridade. Então, eu considero de bom alvitre a proposta de Vossa Excelência. Se o presidente permitir, presidente, eu queria transformar esse requerimento e formalizo imediatamente na forma do texto sugerido pelo senador e com o acréscimo sem abrir mão, que seja oferecido imediatamente, até porque possamos debater com ele, os requerimentos sobre a liberação de recursos no âmbito Senadora Rose, uma parte, por gentileza. Senadora Rose, senador Jaime Campos. Pois não, só fazer uma adendo, se me permite. Eu acho que é louvável e meritória a iniciativa do ilustre senador de propor, ou de convidar o senhor ministro da Saúde, meu amigo Mandetta. Entretanto, eu gostaria de apelar a sugestão de que esse convite seria feito não de forma individualizada, pelo próprio senador, a senadora Rose também, que está agregando esse requerimento, ou ele está agregando naturalmente à senhora, ser da presidência da Casa aqui, aprovado de forma unânime pelo colegiado aqui, liderado pelo senador Romário, que Vossa Excelência, como presidente da comissão, naturalmente com a aquiescência de todos nós, senadores aqui, encaminhasse esse convite para que o ministro Mandetta comparecesse aqui, naturalmente, para discutirmos a política pública de saúde. Isso é apenas para título de engrandecer o trabalho, não só do senador, mas, sobretudo, da presidência da Casa, aqui desta comissão, e todos nós concordamos, né? Partiu de Vossa Excelência a iniciativa de fazer esse encaminhamento, desse requerimento, ou seja, desse convite do senador Mandetta. Todavia, acho que todos nós estamos solidários e partiria essa iniciativa do próprio presidente da comissão e todos nós aqui solidários com Vossa Excelência. Eu acho que seria meritório, louvável essa iniciativa. Não sei se o demais pares, o senador Paulo, concorda com essa minha opinião, do ponto de vista da Comissão das Sociais, promover esse convite. Muito bem, senador, só para informar as senhoras e senhores senadores que antes do requerimento do senador Jorge Cajuru foi encaminhado, um pedido foi votado e foi por unanimidade aceito o convite do ministro Mandetta aqui nessa casa. A pergunta que eu faço a Vossa Excelência, a gente aproveitaria essa vinda dele para falar desses assuntos também, ou a gente está falando de um novo convite? Presidente, a título de sugestão enriquecida pelo senador Jaime, eu acho que seria, até a atitude coletiva vai ter muito mais respaldo, muito mais peso. Eu queria sugerir a Vossa Excelência transformar esse requerimento no convite da presidência com a aprovação de todos, para que nessa oportunidade se trate desses assuntos. Portanto, se Vossa Excelência estiver de acordo, não se remeter aos tópicos do senador que eu estou apresentando, mas seja um convite da presidência apoiado por todos nós com os temas que nós estamos elencando. Muito bem, assim será feito. Vamos colocar para votar. Em votação, o requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Incluiremos nesse requerimento o convite ao ministro Mandetta.
Só por questão disciplinar, eu queria só saber, esse requerimento, ele não está prejudicado, está aprovado, mas terá que ser crescido com o apoio do presidente, um convite da presidência assinado por todos os senadores. Exato. De acordo? É isso? Muito bem. Então tá, muito obrigada a todos. Item 5 da pauta, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 2 de 2019, requer nos termos do artigo 73 do Regime Interno do Senado Federal a criação de subcomissão temporária composta por 5 membros titulares, igual número, inclusão de pessoas com suplentes, destinada a propor iniciativas para a promoção de defesa dos direitos e da inclusão das pessoas com doenças raras, bem como devido aprimoramento na legislação específica. Autoria, senadora Mara Gabrilli, e o senador Nelsinho Trade subscreve esse requerimento, ao qual passa a palavra ao senador. Senador Romário, nosso presidente, senador Stevenson, nosso vice-presidente. Apenas para encaminhar aos demais pares dessa comissão, todos nós somos sabedores do trabalho da senadora Mara Gabrilli nessa questão. E, mais do que justo o apoio que nós deveremos emprestar a essa causa, no sentido de aprimorarmos a legislação específica relativa às pessoas com as doenças raras. Eu penso que essa comissão tem toda a condição de dar um suporte bastante mais justo, mais razoável, nos tempos em que estamos vivendo, a essas pessoas que sofrem com patologias raras. Esse é o encaminhamento pedindo o apoio de todos os senadores. Muito bom. Em votação, requerimento, as senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 7, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 5 de 2019, requer nos termos do artigo 52, parágrafo 2, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 83 do parágrafo 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a política de saúde dos povos indígenas e discutir a proposta de municipalização do subsistema de atenção à saúde indígena. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério da Saúde do Mato Grosso do Sul, representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, representante do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena. 4. Representante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. 5. Representante da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E 6. Representante do Conselho Indigenista Missionário. Autor do requerimento, senador Rogério Carvalho, no qual libera a palavra, senador, por favor. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência pela presidência, ao Stevenson, pela vice-presidência. Todos que me antecederam já falaram da importância desta comissão, e essa é a comissão que trata do maior bem que a gente tem, que é a vida das pessoas. Infelizmente, esse bem maior, que é, de fato, o único que a gente tem e de maior relevância, ele tem sido pouco respeitado nos nossos tempos, tem sido pouco respeitado pelas políticas, tem sido pouco respeitado pelas iniciativas de governo, tem sido pouco respeitado no que diz respeito às regulamentações ambientais, tem sido pouco respeitado o debate sobre a defesa da vida no nosso país. E por aqui passam interesses de todos os brasileiros, mas, acima de tudo, de 150 milhões de brasileiros que dependem da assistência social, que dependem da previdência, que dependem da saúde pública, passam por esta comissão. Portanto, todo o debate feito aqui são debates da mais alta relevância e de impacto
na vida de 2/3 da população brasileira de forma direta, incisiva. Então, quando a gente tem um problema, como eu tive com meu pai, com a minha esposa, como qualquer um de nós tem um problema, é que a gente sente na pele o quão difícil é. Eu vivi uma experiência e propus a criação de uma CPI da órtese e prótese, que produziu frutos, mas foi motivado por ter sido secretário municipal, secretário estadual, deputado federal e um colega, que foi meu calouro, ter me cobrado 129 mil para corrigir um erro de implantação de uma prótese total de joelho no meu pai, cuja prótese original tinha custado 20 mil reais, que fora importada da Alemanha, e na substituição ele queria cobrar 129 mil reais. Eu estou chamando a atenção porque eu sou médico, professor universitário, ex-secretário municipal de saúde, ex-secretário de Estado da Saúde, deputado estadual, deputado federal, e ele tentou passar para mim uma prótese por 129 mil reais. Agora vocês imaginem como se dá o tratamento a cada cidadão e cidadã que não tem informação e que não tem relacionamento, que é o grande desespero do povo brasileiro. Então, cabe a nós, com muita humildade, com muito amor, inclusive, com muita capacidade de incluir, de acolher, fazer um debate aqui muito rico, muito voltado para cuidar das pessoas e daquelas necessidades mais básicas, mais prementes, que é o objeto desta comissão. E, nesse sentido, pensando nos índios, os índios tinham um sistema de assistência em que a mortalidade infantil era alta, em que nós não tínhamos um controle nem da taxa de natalidade, nem da taxa de mortalidade, nem do crescimento e desenvolvimento das crianças indígenas, nem do mapeamento do que, de fato, acometia essa população. E os distritos sanitários indígenas, gerenciados pela SESAI, Secretaria de Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, reverteu essa situação. E a gente está vendo aí uma proposta de mudança, por isso que eu proponho uma audiência pública para a gente aprofundar, para saber o que vem para o lugar, né, da SESAI, o que virá dará conta. Será que os municípios, com a sua pouca infraestrutura, vai ser capaz, em estados como Amazonas, que tem distâncias de 2.000 quilômetros, que só dá para chegar de barco ou de avião, vai conseguir um município que tem municípios no Brasil que de uma ponta a outra tem 1.000 quilômetros de extensão? Será que vai ser possível a esse município prover as condições para garantir a esses povos a atenção à saúde? Então, nesse sentido que eu estou propondo essa audiência pública, obviamente que é um complemento à vinda do ministro. O ministro vem, ele vai tratar desse assunto, depois nós podemos aprofundar o debate sobre esse tema. E vi aqui também, não sei se tem um requerimento, eu vi o senador Paulo Arnes, é isso? Flávio Arnes, Paulo é seu tio, né? Seu tio, grande figura, admirável, sobre a saúde mental. É um outro tema que eu acho que a gente tem que trazer para esta comissão, porque não se faz saúde mental somente com hospital. Não se faz saúde mental somente com centros de acolhimento, não se faz saúde mental só com desintoxicação. Não se faz saúde mental somente com CAPS. Saúde mental é um problema complexo que a gente precisa de diversos tipos de estabelecimento configurado em rede, que se articula, distribuída territorialmente, que se complementa tecnologicamente de forma vertical. Portanto, nós precisamos fazer esse debate aqui para que a gente não volte às trevas, que é jogar e trancafiar pessoas, seres humanos, em manicômios, como a gente viu no começo da década de 90 e final da década de 80 por este país. Eu mesmo fui responsável pelo fechamento de manicômio, a coisa mais
triste e mais absurda e desumana que a gente pode ver é um manicômio, né, com pessoas jogadas, largadas, abandonadas. E agora estamos vendo o retorno de técnicas que foram abandonadas, com todo o desenvolvimento da farmacologia. É possível hoje um psicótico viver e conviver socialmente se toma medicação regular, um esquizofrênico conviver, dirigir e ter uma vida praticamente normal se toma medicação regular. É possível controlar a ansiedade, é possível controlar a depressão com os medicamentos que a indústria farmacêutica foram e que estão no mercado. Qual é a questão? O custo. Mas é muito mais barato pagar o remédio do que manter a hotelaria, manter uma pessoa trancafiada num manicômio ou em um recinto fechado. A tecnologia que nós temos hoje nos permite cuidar dessas pessoas. O que não é possível e que a tecnologia farmacológica não resolve é a reabilitação de usuários de drogas, que esse é um processo que requer militância, envolvimento afetivo, requer outras questões que são fundamentais, e acho que aqui na comissão poderíamos também fazer esse debate, formar a nossa opinião. E, Romário, me permita chamar assim porque você sempre foi o nosso peixe, né? E a gente via naquela Copa de 94, todo mundo vibrou com você, fazendo a diferença. É fundamental que a gente possa sair do senso comum. Uma casa como essa não pode se submeter ao debate raso sobre os diversos temas. A gente tem que ir mais fundo, a gente tem que fazer a discussão que vai além do pensamento comum, porque essa não é uma casa de comuns, essa é uma casa de pessoas que ao longo da vida construíram experiências e que têm uma contribuição a mais a dar para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, desculpe por me alongar neste primeiro momento. Obrigado, presidente. Muito bem, senador. Antes de passar a palavra ao senador Flávio Arnes, eu só gostaria de fazer uma colocação, já que a senadora Mara Gabrilli não está, pode ser para Vossa Excelência, essa subcomissão que será feita, eu gostaria também de participar, por favor. Agradecer aqui a presença da Viviane Lucas, da Mônica Azevedo, por estar nos ajudando aqui com a Libra, são duas profissionais que bastante competentes e que, nesse momento, faz com que aquelas pessoas que têm um problema de audição possa participar diretamente e entender tudo aqui que está sendo colocado, falado e discutido. Muito obrigado a vocês duas pela participação. Senador Flávio Arnes, por favor. Bem rápido também. Eu só quero também, a exemplo do que Vossa Excelência disse, gostaria de participar da subcomissão de doenças raras. Concordo também com todo o argumento de que nós temos que ter uma política pública bem definida para a área da saúde mental. Eu só acho, não estou olhando lá a televisão, que o pessoal, o intérprete de Libras, não está aparecendo na televisão. Né? Quer dizer, essa é uma falha. Quem acompanha essa sessão nos estados, no Brasil, não está tendo oportunidade, só para quem está presente aqui na comissão. Então, só pedir à TV Senado que temos que ter um mecanismo para que a interpretação pela língua brasileira de sinais apareça também para o povo todo do Brasil que está acompanhando aí o nosso trabalho. Isso é uma forma de acessibilidade também, né? Sem dúvida alguma, acessibilidade em sentido amplo. Eu queria propor só no requerimento que o item 1 é representante do Ministério da Saúde e o item 2 é o representante da Secretaria de Saúde Indígena. Então, acho que só o item 2 seria suficiente, porque o ministro já virá para dar assim um panorama geral. Então, o item 2, poderíamos tirar o item 1, até ficariam 5 pessoas. E eu quero fazer o apelo para que o representante da articulação dos povos e organizações indígenas
que venha a ser indicado pela articulação represente também a articulação dos povos indígenas do Brasil, não só do Nordeste, daqui do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que é importante, mas a pessoa a ser convidada traga o panorama do Brasil, porque tem a representação da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. Né? Então, essa pequena mudança, eu concordo totalmente com o requerimento, sou contra a extinção da secretaria, acho um absurdo passar isso para os municípios, e tudo isso feito sem se dialogar com as comunidades indígenas. Então, mesma coisa que na área da pessoa com deficiência, vamos fazer uma política pública, mas não vamos conversar com as famílias, com as pessoas, com ninguém. Então, não resolve isso. Então, quando você toma uma atitude, você deve dialogar com a comunidade interessada. Se há problemas, vamos resolver os problemas e não tomar atitudes assim, sem dialogar e conversar com o povo interessado no assunto. Então, são as duas sugestões. Uma pessoa só, né, porque já representa o Ministério, e a articulação dos povos indígenas do Brasil. Pode vir a pessoa do Nordeste, mas representando a ideia do Brasil também. Desculpe, até eu não tinha... Veja, eu estava atendendo ali, por mim não tem problema, o importante é que a gente faça o debate. Está ótimo. Todas as sugestões serão bem-vindas. Essa era a pergunta que eu iria fazer a Vossa Excelência, mas já estamos acordados. Em votação, requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, com a inclusão dos nomes colocados aqui pelo senador Flávio Arnes e o entendimento do autor do requerimento, senador Rogério Carvalho. Agora que nós... Senadora Soraya com a palavra e senador Messias de Jesus também, por favor. Eu só questionei o senador a necessidade da presença do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, na questão. Aí nós havíamos conversado para que retirasse, e aí o senador Girão falou, não, então vamos conversar sobre isso, né? Porque na questão indigenista, pelo menos no meu estado, a presença do CIMI na demarcação de terras indígenas é altamente preocupante. Então, aí eu queria entender do senador, ele disse que poderíamos tirar, mas de repente seria bom ouvir. Eu não compreendo tamanha ingerência do CIMI sobre, mas eu acho que então vamos ouvir. Tá bom, era isso mesmo. Inclusive, senadora, já foi colocado em votação, foi aprovado. No caso de retirada, só mesmo com autorização Não, sem problemas. É que eu pedi para falar antes, senador. Senador, por favor, com a palavra. Presidente Romário, quero manifestar a minha satisfação de participar desta comissão e, claro, apesar do requerimento já ter sido aprovado, de autoria do senador Rogério Carvalho, manifestar, claro, o meu apoio ao requerimento, na forma como apresentado, com as modificações sugeridas pelo senador Flávio Arnes. E o estado de Roraima, se não me engano, se a memória não falha, é a segunda maior população indígena do Brasil. E não poderia me furtar de participar desse debate, principalmente porque a população indígena de Roraima sofre muito, há muito tempo, mesmo antes da saúde pública de Roraima entrar em colapso, depois da entrada dos venezuelanos em Roraima, que a nossa saúde pública colapsou, antes disso, a população indígena de Roraima já vivia no estado de calamidade pública. E nós queremos participar, sim, desse debate. Quero também manifestar minha posição contrária à extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Se precisa modificar alguma coisa naquela secretaria, que seja modificado, que seja trocado as pessoas, mas a Secretaria de Saúde Indígena, Especial de Saúde Indígena, trouxe grandes ganhos à sociedade, ao povo indígena brasileiro. Em Roraima, por exemplo, existe o Distrito Sanitário Yanomami. Nenhum município é capaz de cuidar
daquilo lá. Primeiro porque só se chega em cada comunidade se for através de avião. Lá não se vai de carro, não se vai de barco, é de avião. Então, é preciso que o Ministério da Saúde conheça melhor a situação do Brasil, em especial das comunidades indígenas, para poder se posicionar nesse sentido. É o que eu tinha a manifestar, presidente. Obrigado pela participação, senador Messias Jesus. Agora que temos quórum, vamos passar para votações dos projetos de lei. Item 3, projeto de lei do Senado número 498 de 2017, terminativo, altera o artigo 235-A do decreto de lei número 5.452, 1º de maio de 1943, de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho e dá outras providências. Autoria, senador Arcílio Gás, relator, senador Otto Alencar. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda que apresenta. Essa será uma votação nominal e concedo a palavra ao senador Otto Alencar. O senador queria pedir vistas. Quer pedir vista também, presidente. Isso do projeto. Senador Otto, por favor, Vossa Excelência, gostaria de ler o relatório? Pelo visto, informar ao senador que o pedido de vista pode ser feito depois da leitura do relatório. Depois, regimentalmente, a gente sempre faz isso aqui, do ponto de vista regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, senador questão de ordem. Por favor. Tem que ser lido o primeiro relatório. Após isso aí, eu indago a Vossa Excelência, senador, se é de forma coletiva ou de forma individual. Eu acho que louvável, para o bom trabalho da comissão, nós pedimos, como Vossa Excelência já antecipou o pedido de vista, nós pedimos de forma coletiva, para o bom encaminhamento dos trabalhos da casa aqui. Essa é a minha opinião, meu ponto de vista. Lê seu relatório, o senador já manifestou a sua vontade, pediu de vista, e depois nós pedimos de forma coletiva, não sei se Vossa Excelência concorda, senador Otto. Concordo plenamente. Para o bom trabalho da casa. Essa é uma questão de ordem, senhor presidente. Presidente, só para minha orientação, que eu inclusive informei alguns senadores que me perguntaram. A senadora Rose de Freitas tinha me dito no plenário, e quando me dizem, para mim, ela é a relatora ela é autora do projeto, não? Não. O 2. O autor é o senador? Senador Arcílio Gás. A 82, que era a relatora, que saiu de pauta, não? 82 ainda não entrou, entrará. Mas, só para esclarecimento para mim, saiu de pauta? Não, 81 e 2 saíram de pauta, tá, desculpa. Então está esclarecido. O item 3. Os próprios autores pediram para tirar de pauta, senador. Correto. Por favor, senador Otto Alencar. Pois não, senador Romário, eu quero dizer aqui do meu compromisso com Vossa Excelência de trabalhar como fizemos sob o seu comando na Comissão de Educação. Vossa Excelência fez um ótimo trabalho naquela época. Obrigado, senador. Aprovamos aqui, inclusive, a obrigatoriedade do ensino da capoeira nas escolas. Me presenteei com o birimbau. Toquei aqui. Está lá guardado. Toquei aqui um São Bento pequeno para Vossa Excelência. Vossa Excelência, não sei se está treinando lá o birimbau. Não, é mais futebol mesmo. Capoeira é meu forte também. É mais também. futebol mesmo. Mas aqui esse projeto, senador Romário, é um projeto do senador Arcílio Gás. Na verdade, ele faz uma alteração ao artigo 235 do Decreto de Lei 3.452, 1º de maio de 43, que aprova a consolidação da Lei do Trabalho e das Providências. É uma modificação na chamada Lei dos Motoristas. Ele altera a composição dessa lei para normatizar e dar as condições iguais aos motoristas intermunicipais, interestaduais e também de transporte público, que faz, na minha opinião, talvez que sofre as maiores tensões nos centros urbanos, dirigindo os ônibus e outros tipos de conduções de transporte urbano. Ele, de alguma forma, procura melhorar as condições daqueles que estão nos grandes centros, dirigindo e sofrendo as dificuldades e as tensões todas que acontecem. Tanto eu acho que é um projeto meritório. Nós vamos fazer uma alteração única na redação, através de uma emenda de redação, e essa emenda de redação ao projeto de lei
que veio lá da Câmara, com o número 498 de 2017, altera o artigo 1º do artigo 235A, do Decreto-Lei 5.452, 1º de maio, e passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 235A. De transporte rodoviário coletivo de passageiros privado ou público em linhas permanentes e itinerário fixo, municipal, intermunicipal, na região metropolitana e fora dela, interestadual e internacional. O projeto de lei obedece a toda a legislação e também é da competência da Comissão de Assuntos Econômicos de apreciar, alterar e melhorar um projeto dessa natureza. Portanto, estou na casa certa para alteração e nosso voto é pela aprovação do projeto. Muito bem, senador. De acordo com o termo do artigo 132 do Regimento, concedo o pedido de vista coletiva e ficam adiadas a discussão e votação da matéria. Senhor presidente, como foi pedido de vista, eu também queria entrar no pedido de vista, porque foi pedido que eu olhe com muito carinho esse projeto e assim quero fazer, com certeza, junto com o relator. Muito bem, senador Paim. Concedido o pedido. Item 9, requerimento da Comissão de Ações Sociais número 8 de 2019. Requerimento do artigo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestados pelo senhor presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Renato Rodrigues Vieira, informações sobre o montante atualizado das dívidas consolidadas junto ao INSS pelos os 500 maiores devedores da Previdência. Nesses termos, requisita-se 1. Relação integral atualizada da dívida previdenciária dos 500 maiores devedores, discriminando CNPJ, razão social e montante atualizado. 2. Relação atualizada da dívida previdenciária livre e desimpedida de constrição judicial dos 500 maiores devedores da Previdência. Autor, senador Nelsinho Trade, ao qual concedo a palavra. Senador Romário, nosso presidente. Primeiramente, antes de entrar no assunto lido por Vossa Excelência, queria parabenizar a vossa iniciativa, sempre inovando, de trazer aqui a tradução por Libras. Eu penso que com esse seu exemplo, as outras comissões deverão fazer o mesmo e, quiçá, até o plenário da nossa casa, porque realmente é uma maneira de inclusão e quero parabenizar a sensibilidade de Vossa Excelência por essa iniciativa. Bom, estamos aí de frente à pauta da Previdência, que todo mundo fala, todo mundo lê, todo mundo ouve e todos são de acordo da sua importância para o país. Mas, senador Otto, eu penso que uma das funções do senador é ele ter o conhecimento a fundo das matérias pertinentes que vão impactar na vida das pessoas. Então, já ouvi dizer que isso é uma caixa preta, que tem informação que não chega. Em função disso, eu fiz esse requerimento pedindo para que os pares me ajudem nessa aprovação, a fim de que a gente possa ser subsidiado da informação que consta, lida por Vossa Excelência, dos 500 maiores devedores da Previdência. Esse é o meu encaminhamento. Queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente Romário, de registrar a presença de 2 deputados estaduais do meu estado, o deputado Herculano Borges e deputado Lucas de Lima. É um prazer recebê-los aqui no Senado. É só, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Bem-vindo aos deputados aqui na casa. Senhor presidente. Senador, por favor. Senhor presidente. Luiz do Carmo. Eu quero ajudar o governo nesse imbróglio do INSS aí, ou da Previdência. Mas eu, como empresário, e você foi muito feliz de fazer requerimento, eu tenho de ter alguma informação precisa. Uma delas, eu ia fazer um requerimento praticamente igual esse aqui. Nós temos aqui de saber se realmente existe esse débito. Como é que é? E uma das coisas que eu ia acrescentar aqui, que discriminasse a parte do patrão e a do funcionário. Porque quando o patrão pega a parte do funcionário, já descontou no salário dele. Aí é crime, certo? E nós temos de ver isso, então eu queria incluir isso aqui nesse segmento, mais esse pedido, se fosse possível.
Se for não vejo nenhum problema. Eu penso que o que abunda não prejudica. E acho que vai ser importante para nós termos essas informações mais precisas. Senador Romário. Muito bem, será incluído aqui nesse Senador Romário. Senador, por favor. Rapidamente, só para parabenizar nosso colega Nelsinho Trade por esse requerimento. É algo que nos deixa... Ontem estávamos lá, senador Paulo Paim, lá no plenário, discutindo sobre isso. Os números que chegam são assustadores dos devedores do INSS. É R$500 bilhão. Não é bi, não. R$500 bilhão. Dentre eles, bancos, grandes empresas envolvidas em operações que eu considero um patrimônio nacional, que é a Lava Jato, JBS. Então, nós precisamos realmente, nesse debate que nós vamos fazer sobre Previdência, olhar isso, né, para equilibrar o jogo, e tem que ser concomitantemente, tem que ser simultaneamente. E eu quero reiterar os parabéns ao Nelsinho por essa iniciativa muito importante. Muito obrigado. Em votação, requerimento. Senhor presidente, só para apoiar a iniciativa do querido senador Nelsinho Trade e com o adendo aqui dos outros senadores, essa questão é fundamental. Como a gente trabalhou, eu presidi a CPI da Previdência, esses dados são alarmantes. E depois que terminou a CPI, eles não vieram aqui explicar tudo que foi atestado, e que eu vou mandar para cada senador uma apostila onde eu mostro o trabalho da CPI da Previdência. Só cumprimentá-los, estamos juntos, parabéns pela iniciativa. Muito bem. Em votação, requerimento. Senhoras senadores, senhores senadores que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento, item 9. Passamos para o requerimento item 10, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 9 de 2019. Requeiro, nos termos regimentais, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, a realização de audiência pública para debater o uso de telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias. Para tanto, sugiro que sejam convidados representantes do Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Medicina, representantes da Associação Médica Brasileira, representantes da Associação Nacional de Hospitais Privados, presidente da Federação Brasileira de Hospitais, senhor Luiz Aramici Pinto, e representantes da Confederação das Santas Casas. Autoria, senador Nelsinho Trade, ao qual concedo a palavra. Senador Romário, nós estamos diante de um grande avanço que poderá atender a sociedade brasileira no que tange a telemedicina. O Conselho Federal de Medicina abriu um canal na sua página para debater esse assunto, vez que tinha encaminhado uma resolução, e essa resolução gerou uma polêmica muito grande na classe médica, na classe dos hospitais. E para contribuir até com o Conselho Federal de Medicina, com os Conselhos Regionais de Medicina, eu que sou médico, eu propus essa audiência pública no sentido de nós debatermos e esgotarmos esse assunto e fazer com que ele possa, de uma forma mais sintonizada, ser implantado para o bem da sociedade brasileira. Esse é o meu pensamento e peço o apoio dos nobres pares nesse encaminhamento. Em votação, requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento item 10. Requerimento extra pauta, requerimento 10 de 19, com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a realização de audiência pública nesta comissão para debater a reforma à Previdência. Os convidados serão informados posteriormente. Autoria, senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao autor. Senhor presidente, na mesma linha, inclusive, do requerimento do senador Nelsinho Trade, que vai nessa linha também, né? E só para complementar, só a apropriação indébita é 30 bi por ano que desapareceu, conforme levantou muito bem o senador aqui. Então, essa audiência pública
senhor presidente, eu tomei a liberdade de ligar, inclusive, para o secretário da Previdência, que tem o papel de ministro da Previdência na minha avaliação, porque o meu sonho é que volte ainda ao Ministério da Previdência. E o ex-deputado Marinho disse que está à disposição, é só nós agendar o dia, que ele está disposto a vir na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais. Eu achei muito positivo isso, porque esse debate tem que ser aprofundado. Não pode um tema como esse, como eu digo, que interessa a toda a sociedade brasileira, ser votado de afogadilho, como foi a reforma trabalhista no passado, e Vossa Excelência acompanhou aquele debate. A preocupação é enorme. No qual fui contra. Exatamente, votamos junto. Eu cumprimento a todo o senador, sei que será aprovado aqui, e nós aprofundar esse debate com a presença, quem sabe, até do secretário, que ele venha aqui e explique qual, de fato, é a reforma da Previdência que está sendo entregue na Câmara no dia de hoje. Não precisa mais falar desse tema, eu falo todo dia na tribuna, e a justificativa é que temos que aprofundar o debate, ouvindo toda a sociedade, sobre a reforma da Previdência que nós queremos. Só deixo claro que eu não sou daqueles que dizem, sou contra e pronto, né? Soldadinho do passo certo. Não é isso. Eu acho que no debate nós vamos construir, com certeza, uma alternativa viável e vamos usar também os dados da própria CPI da Previdência. Muito bem. Assim, quando o senhor, Vossa Excelência coloca que serão informados posteriormente os convidados, isso se estende a outros senadores também podem chamar os convidados? Contribuir com ideias. Essa mesa, eu não quis ter a prioridade de indicar todos os nomes, indiquei o secretário, que é correspondente ao ministro, que é quem entende da matéria, para que ele venha explicar a reforma e a gente possa indicar entidade da sociedade civil para fazer uma composição aí, de repente, 4 a favor, 4 contra, enfim, que haja um grande entendimento para que nesse dia a gente faça um debate aberto, equilibrado, tranquilo, na boa técnica que Vossa Excelência naturalmente vai orientar para que o debate não saia daquele patamar que todos nós esperamos. Eu só gostaria de sugerir, senhor presidente, se o ministro for convidado, que venha o ministro aqui, só o ministro. Nesse dia, só o ministro. E ele vai debater com senadores e senadoras. Mas a gente tem que trazer, sem dúvida, a sociedade civil num outro momento. Sociedade civil, gente a favor, gente contra e tal, ter o equilíbrio nesse sentido, mas preservar, quer dizer, para haver um bom debate com o ministro mesmo, naquele dia, unicamente com ele. É essa a ideia, senhor presidente. No primeiro dia, por isso eu fiz o contato com ele, na Comissão de Direitos Humanos e TMI,